Mandai, Senhor, o vosso Espírito Santo Paráclito às nossas almas e fazei-nos compreender as Escrituras por ele inspiradas, e concedei-me interpretá-las de maneira digna para que os fiéis aqui reunidos delas tirem proveito. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia ou boa tarde, dependendo se você já almoçou ou não. Sou Carlos Neves, este aqui é o Vox Fidei, o nosso clube de leitura da Sagrada Escritura, no qual estamos lendo a Bíblia inteira. E hoje vamos continuar a história de Salomão no segundo livro de Crônicas. Já estamos ali para lá da metade dos livros históricos. Estamos terminando essa parte para já começar a ir para o nosso terceiro módulo, que são os livros sapienciais. Então estamos indo bem, estamos indo bem. Na semana passada nós finalizamos o primeiro livro de Crônicas e iniciamos o segundo livro de Crônicas. A característica desses dois livros é muito parecida, o autor cronista é o mesmo, só há uma divisão ali dos livros enquanto ao assunto. Afinal, o primeiro livro de Crônicas é todo dedicado à figura do rei Davi, enquanto o segundo livro de Crônicas ele assume Salomão como figura principal, mas só até o capítulo 9, ou seja, nós vamos terminar hoje a história de Salomão. Do capítulo 10 até o capítulo 26, ele vai focar 100% nos reis de Judá. De Roboão até Sedecias, né? Então vai seguir ali toda a linhagem até o cativeiro da Babilônia e o retorno do cativeiro, né? Ele traz uma nota aí sobre o induto de Ciro Persa. Bom, dito isso, vamos lá, porque hoje nós vamos terminar a história de Salomão. Eu havia falado uns 2 episódios para trás que o autor de Crônicas ele passa um pouco de pano, diferente do autor de Reis e de Samuel de Reis, né, o deuterotonista. O cronista ele tem muito desejo de afirmar, né, a aliança de Davi e de Salomão, de tal maneira que ele evita pronunciar, evita mencionar os podres da história de Davi e de Salomão. Então, do mesmo jeito que a gente viu ele passar pano para Davi, ele não conta o caso do adultério de Urias, ele não conta o caso do filho de Davi que morreu, ele não conta. No caso de Salomão, ele não vai falar das esposas de Salomão, ele não vai entrar em detalhes. E quando precisar comentar alguma coisa, você vai ver que ele vai ser bastante sutil. Vamos lá. Capítulo 6. Então Salomão disse: O Senhor declarou que habitaria em densa nuvem, e eu construí para ti uma casa sobranceira, um lugar onde pousar, onde possas morar pelos séculos. Então, a partir daqui, a gente vai ver o discurso de Salomão diante da edificação do templo. Então, o templo está construído, a arca foi colocada, e depois que a arca foi colocada, uma fumaça ali cobriu o lugar, e Salomão vê essa fumaça que cobre o lugar como uma comprovação de que Deus está morando ali. E a partir dali ele vai iniciar um discurso. Então, ao longo do capítulo 6, nós vamos ver esse discurso de Salomão, no qual ele vai falar de como funciona o templo, de quantas vezes você deve rezar para o templo, como deve funcionar as ofertas do templo. Aí no capítulo 7, nós vamos ter uma segunda aparição de Deus a Salomão, ainda naquela ideia de que Salomão foi muito sábio. E nessa ideia de que Salomão foi muito sábio, nós vamos ver no capítulo 8 as construções de Salomão, no capítulo 9 a riqueza de Salomão, a visita da rainha de Sabá e a morte de Salomão. E é isso que nós vamos ver hoje. Então vamos lá. O que o Salomão falou lá no momento da dedicação do templo, então? O rei voltou sua face e abençoou toda a Assembleia de Israel. Toda a Assembleia de Israel mantinha-se de pé. E ele disse... Então, abençoou toda a Assembleia de Israel, e toda a Assembleia de Israel, é repetição mesmo, né? Mantinha-se de pé, e ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que com sua boca falou a meu pai Davi, e com sua mão realizou o que falou. Desde o dia em que fiz sair meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma dentre as tribos de Israel para construir ali uma casa para o meu nome. Como também não escolhi homem algum como príncipe do meu povo Israel, mas escolhi Jerusalém para que aí esteja o meu nome, e escolhi Davi para constituí-lo sobre Israel, meu povo. Ora, Davi, meu pai, pretendeu construir uma casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai: pretendestes construir uma casa para o meu nome, e fizestes bem ao pretender isso. Contudo, tu não construirás a casa, mas teu filho, saído de teus rins, esse construirá a casa para o meu nome.
O Senhor realizou a promessa que falou: eu sucedi teu pai Davi, assentei-me sobre o trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Construí a casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. E nela instalei a arca, que contém a aliança que o Senhor concluiu com os filhos de Israel. Então aqui é basicamente um discurso, né, de ação de graças. Essa coisa de dizer que Salomão saiu dos rins de Davi é uma linguagem própria da antiguidade, né? Que entre os rins do homem está a potência sexual dele, né? Os órgãos reprodutores ali estão todos ali no espaço entre os rins. Então, entre os rins está a potência masculina e é dali que saem os filhos, né? Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, à frente de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos. Salomão tinha instalado no meio do átrio uma tribuna de bronze com 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. A gente comentou no episódio passado, né, que o côvado real aqui dessa época é coisa de uns 45 centímetros. Então 5 côvados, né, 5 vezes 45 seria algo ali como uma tribuna de 2 metros. Ele vai se colocar nessa tribuna, vai ficar mais alto, ou seja, é um camarote para o rei, né? Ele se pôs de pé sobre ela e então se ajoelhou à frente de toda a Assembleia de Israel e estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti no céu ou na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia para com teus servos, que de todo o coração andam diante de tua face. Então a gente consegue ver que no templo existe um espaço ali para o rei, e o Salomão sobe nesse espaço, só que na hora de falar com Deus ele se ajoelha. Gente, se ajoelhar no Antigo Testamento, eu diria na Bíblia inteira, mas sobretudo no Antigo Testamento, é um gesto bastante raro. Raro, não estou dizendo que não acontece, estou dizendo que ele é raro. Normalmente, os homens, quando vão prestar culto a Deus, rezam de pé, né? Eu sei que algumas pessoas imbuídas de vários sentimentos piedosos, elas acreditam que para rezar tem que ser de joelho. Então, portanto, a missa seria o ideal que a gente ficasse de joelho a missa inteira, né? Que você deveria ter um genuflexório na sua casa para você ficar de joelho, e que de joelho é a posição perfeita para rezar. Então, ajoelhar-se representa a humildade, mas o gesto próprio da oração, no contexto das Escrituras, é estar de pé. É estar de pé. Em um momento ou outro que nós vimos alguns personagens que se ajoelham e se prostam como forma de humildade para entoar suas orações. Nós vamos ver Elias curvado sobre o garoto, nós vamos ver, é um caso ou outro, mas no geral, Elias também vai se curvar ali diante da presença do Senhor no Monte Carmelo, né? Mas no geral, Monte Carmelo não. Tô falando besteira, o Senhor se manifestou para ele no Tabor. No Tabor não, no Horebe. É muito nome de monte, gente, desculpa. No Horebe. Aqui a gente vê Salomão ajoelhando, mas no final do primeiro livro de Crônicas a gente viu uma belíssima oração feita por Davi. Davi estava de pé. O gesto principal da oração é de pé. A Virgem Maria, quando entoa o Magnífico, ela está de pé. São Zacarias, quando entoa o Benedictus, ele está de pé. Né? O nosso Senhor Jesus, quando ele ensina o Pai Nosso, ele está de pé ou sentado, dependendo ali do contexto de pregação dele. Então, existem as diferentes disposições para a oração. Tá? Isso aí é só para explicar algum escrupuloso que pode pensar que a oração só é boa se for de joelho, né? Eu vejo algumas pessoas dizendo, não, só é boa se é de joelho. Não necessariamente. Na verdade, uma oração, na sua postura oficial, ela deve ser feita de pé. Ajoelha-se para o caso de humildade. E é exatamente o que Salomão faz aqui. Ele abre uma exceção, né, dentro de um dos pouquíssimos momentos que nós vamos ver. Tem um aqui, um no Salmo. É um outro momento que tem alguém ajoelhado. As orações, no geral, da Sagrada Escritura são feitas de pé. Mas aqui Salomão fica de joelho e fala com as mãos estendidas para o céu, né? E ele coloca ali uma oração muito bonita para Deus, se colocando mais uma vez como uma espécie de patriarca, né? Que fala ali em nome de Israel. E ali ele vai falar das ocasiões que você deve rezar voltado para o templo. Vamos lá. Então se ajoelhou diante de todo Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor Deus de Israel,
Não há Deus igual a ti no céu ou na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia para com teus servos, que de todo o coração andam diante de tua face. Mantivestes em favor de teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes. O que prometestes com tua boca, tua mão o cumpriu, como hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, mantém em favor de teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes. Nunca te faltará diante de mim alguém para sentar-se no trono de Israel, conquanto teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Agora, Senhor Deus de Israel, confirma-se a promessa que fizeste a teu servo Davi. Mas pode Deus realmente habitar com o ser humano sobre a terra? Se os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu construí. Atende a oração de teu servo e a tua súplica, Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo dirige a ti. Que teus olhos estejam abertos dia e noite sobre essa casa, sobre o lugar no qual dissestes por o teu nome, para ouvires a oração que teu servo reza, voltado para este lugar. Ouve as súplicas que teu servo e de teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Tu ouve desde o lugar onde moras, desde o céu, ouve e perdoa. Aqui a gente vê uma teologia muito bonita, expressa aqui pelo cronista, que é a seguinte: Deus não pode ser contido. E eu expliquei isso para vocês quando nós estávamos lá no Êxodo, né? Deus, ele não pode ser contido. Deus, ele não é uma entidade que tem o seu poder reduzido a um lugar. Deus, ele não é Deus só no território de Israel. E a gente viu muitas pessoas que achavam que Deus era o Deus da terra, agindo fora da terra. Ele vai até o Egito e humilha os deuses do Egito, por exemplo. Deus, ele não é o Deus de um país, da mesma maneira que ele não é um Deus restrito a um povo. Mesmo que ele tenha o seu povo, a sua herança Israel, a gente viu Deus manifestar a sua glória a povos não hebreus, não israelitas, não judeus, como é o caso da viúva de Sarepta, em que Elias vai dar a sua bênção ali de conviver com ela, multiplicar o pão dela e depois ressuscitar o filho dela. Então a gente consegue ver que Deus, ele não se contém. E este é o problema da idolatria. O problema da idolatria não é a mera confecção de imagens, porque a gente viu aqui que, segundo a inspiração que Davi recebeu de Deus, Salomão construiu 2 querubins gigantescos dentro do templo. Então você tem 2 querubins na tampa da arca e 2 querubins no templo, onde a arca vai ficar. Então, assim, 2 imagens. Não é uma restrição e proibição de imagem. A idolatria é uma construção de uma delimitação para o Senhor. O israelita, ele entende que só existe Deus. Não existem outros deuses. Todos esses deuses estão submetidos a ele como criatura. Adorar qualquer um dessas criaturas que estão submetidas a ele, como se não estivessem submetidas a ele, é incorrer em idolatria. Então, o que é idolatria? Adorar outros deuses, adorar outras criaturas, adorar, por exemplo, o sol e a lua como se fossem divindades, que é o caso dos deuses ali babilônicos, né? E tentar conter Deus. Então nós vamos ver um caso de idolatria, que é o caso do bezerro de ouro. O bezerro de ouro, feito ali no Êxodo, ele é uma tentativa de conter o próprio Deus de Israel. Porque o que vai dizer ali a Arão? Este é o Deus que te tirou do Egito. Eles sabem que se trata de Javé. Mas eles criam um bezerro de ouro para conter Javé. Aqui a situação é acusada de idolatria, mas note, os israelitas não estão adorando um outro Deus. Eles estão adorando Javé, mas construíram para Javé uma imagem. Tentaram conter Deus dentro de um ídolo. A mesma coisa a gente vai ver Jeroboão fazendo no lugar alto, quando ele manda fazer bezerros de ouro também, lá na região da Samaria, e ele constrói os lugares altos para Deus. Então, idolatria, no contexto da Sagrada Escritura, é a adoração de outras divindades, Baal, Moloque, Aserá, etc., como também é a tentativa de conter Deus.
O cronista sabe disso e ele se preocupa com isso. Então ele mostra, olha, Deus ele não pode ser contido. Daí que ele não fica dentro da arca. Ele senta na tampa quando ele quer. A tampa da arca com os querubins é praticamente um trono, onde Deus se senta quando ele quer. E este templo não vai conter Deus, não é a casa de Deus no sentido de que Deus mora dentro desse templo. Deus está além disso. Mas Deus guarda aqui o seu nome. Quem orar voltado para esse templo, Deus lá do terceiro céu vai ver. E aí vem o ponto. Que talvez pode soar estranho para o leitor moderno. Se os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu construí. Na mentalidade hebraica existem 3 céus. Você tem o céu, que é o firmamento, é o que você olha para cima e vê. Existe o céu do céu, que é um espaço que tem acima do céu, onde tem uma reserva de água, e é de onde vem a chuva. Lembra que Deus falou, se faça um firmamento entre as águas no Gênesis, né? O que ele estava fazendo ali? Ele estava criando o céu para separar a água de cima com a água de baixo, o céu do oceano. Então, o céu do céu é a água. O céu é o firmamento que separa isso, é a atmosfera, né? E aí em cima você tem as nuvens, a água. Se a gente pensar de maneira científica, nem tá tão errado assim. E existe o céu do céu do céu, ou seja, o terceiro céu. Esse terceiro céu é um espaço que está além das águas, além do mundo físico, e onde vive Deus com a sua corte celeste. Porque Deus também ele não aparece em momento nenhum como uma figura solitária. Desde o começo nós vemos Deus tendo uma corte que o serve. Inclusive, Satanás aparece como uma espécie de anjo adversário que pertence a essa corte. A gente vê no contexto da Sagrada Escritura. E quando nós falamos de Deus, eu falei isso no episódio passado, né? Quando nós falamos de Deus, Elohim, são os outros deuses. Os deuses pagãos não são colocados como deuses inexistentes na maioria dos contextos das Escrituras, mas são colocados como deuses submetidos ao grande Javé. Então Deus está com a sua corte de seres espirituais no terceiro céu. Aí talvez você diga, mas São Paulo falou de 7 céus. Pois é, todos os 7 céus de São Paulo estão contidos nesse terceiro céu salomônico aqui. Ou seja, nós estamos falando do mundo espiritual. Porque para o povo hebreu você tem o firmamento, as águas do firmamento, e aí sim vem o que Platão chamaria de hiperurânio, né? Enfim, e aí o Salomão fala, olha, lá do alto o Senhor olha quem rezar voltado para o templo. E aí agora ele vai falar das 7 ocasiões em que você deve rezar voltado para o templo. Se alguém pecar contra seu próximo e este lhe exigir um juramento, se ele então vier jurar diante do teu altar nessa casa, tu ouve do céu e age e julga entre os teus servos. Condena o iníquo, fazendo cair sobre ele o seu caminho, e declara o inocente e o justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Então o templo é um local de juramento. Eu posso jurar voltado para o templo. Se eu estiver jurando uma coisa e eu cumprir, Deus é minha testemunha. Se eu estiver jurando um negócio e não descumprir, Deus mesmo vai ser o meu carrasco, o meu juiz e o meu carrasco. Se teu povo Israel for derrotado diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se então se converter a ti e invocar o teu nome, orando e suplicando diante de ti nessa casa, tu do céu ouve e perdoa o pecado do teu povo Israel e faz-o voltar ao solo que deixa a ele e a seus pais. Então, se o povo na opressão voltar para o templo e clamar ao Senhor, também serve, né? E é interessante a gente ver isso, que isso fica na mentalidade do povo judeu, né? O que é o Muro das Lamentações? O templo foi destruído, não foi reconstruído, mas ficou o resto do muro do templo. Então eles rezam no muro do templo, ou seja, eles estão voltados para a direção do templo. E Deus lá dos céus vai ouvir, segundo a teologia que a gente consegue ver aqui. E é nesse espírito que muitos padres, cardeais e até o Santo Padre já foram muitas vezes rezar no Muro das Lamentações. Quando o céu ficar fechado e a chuva faltar, e aqui nós estamos falando do segundo céu, né? Por terem pecado contra ti, se então orarem voltados para este lugar, invocarem teu nome, depois de humilhados por ti, se converterem de seu pecado, tu no céu ouve e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel. Ensina-lhes o bom caminho que devem seguir e dá chuva à tua terra, que deste em herança a teu povo. Se vier fome sobre a terra, ou peste, praga, ou ferrugem, gafanhotos ou lagartas, se o inimigo montar o cerco diante de suas portas, em caso de algum flagelo ou doença, por qualquer oração ou súplica de alguém, ou de teu povo Israel,
Quando alguém, conhecendo sua dor e sofrimento, estender as mãos para essa casa, tu do céu, do lugar onde moras, ouve, perdoa e trata cada um segundo todos os seus caminhos, pois conhece o seu coração. Sim, só tu conheces o coração dos filhos de Adão. Assim, hão de temer-te e seguir os teus caminhos todos os dias que viverem sobre o solo que destes a nossos pais. Tá aqui mais um momento. Se faltar chuva ou vier a peste, e a pessoa rezava e voltada para o templo, lembra do seu povo e tem misericórdia de nós. Mesmo o estrangeiro não pertencendo a teu povo Israel, quando chegar de terra distante, por causa de teu grande nome, de tua mão poderosa e de teu braço estendido, se ele chegar para orar voltado para esta casa, tu do céu, do lugar onde moras, ouve e faze tudo o que o estrangeiro te pedir. Assim todos os povos da terra conhecerão o teu nome e hão de temer-te como o teu povo Israel, e saberão que o teu nome é invocado sobre essa casa que eu construí. Então aqui mais uma vez a gente vê, Deus não é exclusivo dos israelitas. Se o estrangeiro, o não israelita, orar voltado para o templo, reconhecendo que o Deus de Israel é o único Deus, ele também será atendido. E eu acho que isso que inspira depois, na construção já do templo de Herodes, o átrio dos gentios, ou seja, todo um espaço no templo para quem não é judeu de povo, mas professa a fé no Deus de Israel, vai estar ali. E são esses gentios que vão estar em Jerusalém por ocasião de Pentecostes, a festa das tendas, né? E a quem os apóstolos vão pregar, aqueles pardos, medos, elamitas, gentios, gregos, etc., né? Se teu povo sair para a guerra contra seus inimigos, seguindo o caminho que lhe indicares, e se te suplicarem voltados para a cidade que escolheste, a casa que eu construí para o teu nome, ouve do céu a sua oração e súplica e faz-lhes justiça. Então, se o povo sair de guerra e pedir vitória, também dê vitória. Quando pecarem contra ti, pois não há ser humano que não peque, e tu irás os entregares aos inimigos, e assim forem levados cativos para uma terra distante ou próxima, aqui o autor deixa bem claro que ele sabe do cativeiro da Babilônia, né? Se então se converterem de coração na terra para onde forem levados e convertidos na terra de seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, agimos iniquamente e fizemos mal, e então se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seu cativeiro, a qual os levaram cativos, e rezarem em direção à sua terra, que deste a seus pais, e a cidade que escolhestes, e para a casa que construí para o teu nome, ouve do céu, do lugar onde moras sua oração e súplicas, e faze-lhe justiça, perdoa o teu povo pelo que pecou contra ti. Portanto, meu Deus, que teus olhos estejam abertos e teus ouvidos atentos para a oração feita neste lugar. E agora, Senhor Deus, levanta-te para o lugar de teu repouso, tu e a arca do teu poder. Teus sacerdotes, Senhor Deus, vistam-se de salvação, e teus fiéis alegrem-se por tua bondade. Senhor Deus, não rejeites a face de teu ungido. Lembra-te da misericórdia mostrada a Davi, o teu servo. Então, aqui depois desse discurso belíssimo de Salomão, e a gente vai ver Salomão agora encerrando a sua oração, ele traz aqui os momentos em que você reza voltado para o templo, né? Então, quando você reza voltado para o templo, na hora de jurar, na hora que você perder a guerra, né? Quando não tiver chuva, quando a peste dominar, se você é estrangeiro e está chegando ali, quando você quer ganhar a guerra e quando você pecar contra o Senhor. Então, todos esses momentos, volte-se para o templo e Deus vai te ouvir lá dos céus. Quando Salomão, capítulo 7 agora, hein? Quando Salomão terminou a oração, desceu do céu o fogo que consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não puderam entrar na casa do Senhor, pois a glória do Senhor a enchia. Todos os israelitas, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostaram-se de rosto em terra, sobre o pavimento, em adoração, louvaram a Deus. Sim, ele é bom, sua misericórdia para sempre. Então aqui o autor, cronista, ele traz uma resposta para a oração de Salomão, colocando uma manifestação de Deus. E essa manifestação de Deus parece muito com aquela que a gente viu do profeta Elias, do fogo descendo para o holocausto, né? E a glória de Deus tomando aquele lugar. Seria uma nuvem ou um brilho, né? De tal maneira que as pessoas ficam espantadas ali. Uma verdadeira a manifestação de Deus mesmo. O rei e todo o povo ofereceram sacrifícios na presença do Senhor. O rei Salomão sacrificou 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação da casa de Deus. Os sacerdotes se mantinham em seus postos, bem como os levitas, com os instrumentos musicais que o rei Davi fez para louvar o Senhor. Sim, tua misericórdia é para sempre. Enquanto por meio deles ressoava o louvor de Davi, os sacerdotes de fronte deles tocavam as trombetas e todo Israel se mantinha de pé. Tá vendo? A postura de oração, de pé. Salomão consagrou
ao centro do pátio, na frente da casa do Senhor, oferecendo ali os holocaustos e a gordura do sacrifício de paz, pois o altar de bronze que Salomão fizera não podia conter o holocausto, a oblação e as gorduras. Aqui a gente vê altares extras sendo criados, exatamente porque a quantidade de ofertas é tão grande que não dá para fazer tudo no altar principal. Naquela ocasião, Salomão celebrou uma festa durante 7 dias, e todo Israel, com ele, uma assembleia imensa, vinda desde a entrada de Emat até o rio do Egito. No 8º dia realizou-se uma reunião solene, pois durante 7 dias celebraram a dedicação do altar e a festa de 7 dias. No 23º dia do 7º mês, ele mandou o povo para suas tendas. Estavam todos alegres e contentes por causa de todo o bem que o Senhor havia feito a Davi, a Salomão e a seu povo Israel. Sim, Reis, a gente viu a Salomão forçar para que a dedicação do templo acontecesse na festa das tendas. Aqui o autor já coloca como natural. A dedicação aconteceu, né, porque o Salomão trabalhou com prazo. Aqui não. Aqui a gente vê que a dedicação aconteceu e depois da dedicação você teve a festa das tendas, ou seja, o povo voltou para suas tendas, né? O cronista ele coloca como mais natural o fato da festa da dedicação do templo ter batido com a festa das tendas. Enquanto, no caso do livro de Reis, a gente viu que a Salomão forçou essa data porque ele queria que essas festas batessem, né? Aqui aparece de maneira mais desimpedida. Salomão concluiu a casa do Senhor... Não, pera. É isso mesmo. Salomão concluiu a casa do Senhor e o palácio do rei. Salomão teve êxito em tudo o que ele desejou realizar na casa do Senhor e em seu palácio. Então, durante a noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Quando eu trancar o céu e faltar chuva, quando mandar os gafanhotos para consumir a terra, quando enviar a peste contra o povo, se então o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, orar, me buscar e voltar de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, lhe perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Agora meus olhos estão abertos e meus ouvidos atentos para a oração vinda deste lugar. Agora, escolhi e santifiquei essa casa, para que lá esteja o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou teu pai Davi, se fizeres tudo o que te ordenar e guardares os meus preceitos e minhas normas, estabelecerei o teu trono real, como prometi a teu pai Davi, dizendo: nunca faltará um dos teus para governar Israel. Mas se me voltardes as costas e abandonardes os preceitos e os mandamentos que vos propus, se vos afastardes para servir deuses alheios e adorá-los, vos erradicarei de meu solo que eu vos dei. E essa casa, que consagrei o meu nome, eu a rejeitarei de minha vista. Farei com que se torne assunto de provérbio e zombaria entre todos os povos. Quanto a esta casa tão elevada, todo o que passar por ela ficará pasmado e dirá: por que o Senhor fez tal coisa a essa terra e a essa casa? E responderão: porque abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os fez sair do Egito, e aderiram aos deuses alheios, os adoraram e os serviram. Por isso, fez vir sobre eles todo esse mal. Então aqui é meio que uma profecia da derrocada de Israel, de Jerusalém, e a destruição do templo, né? Agora vamos para o capítulo 8 para a gente falar das construções que Salomão fazia, né? No fim de 20 anos, Salomão terminou a construção da casa do Senhor e do palácio do rei. Salomão restaurou as cidades que Hiram lhe tinha dado e instalou nelas israelitas. Então vamos lá. A partir aqui do capítulo 8, é muito interessante a gente ver como o nosso cronista, ele não vai falar dos excessos de Salomão. De que Salomão supertarifava o povo, de que Salomão se endividou com o rei Hiram, de que Salomão tinha muitas esposas, que Salomão construiu templos para outros deuses para essas esposas. Tudo isso que a gente viu no livro dos reis, o cronista não fala. Ele não está se atentando a isso. Ele vai focar na sabedoria de Salomão. E para concluir essa riqueza, ele vai trazer a história da rainha de Sabá, que a gente viu lá em Reis. Só que aqui é interessante o que ele fala, né? Que ele fala que Salomão edifica o seu palácio, edifica o seu templo, e ele volta para edificar as cidades que Hiram lhe tinha dado. Como assim Hiram lhe tinha dado? Hiram não deu nada. A verdade é a seguinte:
Salomão ficou devendo o rei Hiram, por causa de todo o serviço de madeira das construções dele. Para pagar o rei Hiram, ele deu 12 cidades israelitas para esse rei sírio, para esse rei de Tiro. O rei Hiram recebeu 12 cidades israelitas. Entretanto, o rei Hiram não gostou dessas cidades. Ao longo do tempo, com o passar do tempo, essas cidades se tornaram prejuízo para o rei Hiram. Então, o que o rei Hiram fez? Ele devolveu essas cidades para Israel. Que ele falou, não serve para nada, não quero também não. E ao devolver essas cidades para Israel, o cronista, que só quer mostrar o lado legal de Salomão, vira e fala que Salomão edificou as cidades que Hiram lhe tinha dado. Mas não foi dado, foi devolvido. Vamos continuar. Depois, Salomão foi até Emate de Soba e a conquistou. Restaurou Palmira no deserto e todas as cidades e armazéns que havia construído em Emate. Restaurou Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo, cidadelas com muralhas, portões e ferrolhos, bem como Baalat e todas as cidades de entreposto que lhe pertenciam, mas todas as cidades de guarnição, de carro, de cavalaria, tudo quanto Salomão desejava construir em Jerusalém, no Líbano e em todas as terras, sob seu domínio. Então a gente vê aqui um Salomão construtor. Se Davi conquistou, Salomão vai edificando e construindo, né? Todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, os quais não eram filhos de Israel, os filhos deles que restaram depois deles na terra, uma vez que não foram aniquilados pelos israelitas, Salomão obrigou-os ao trabalho imposto, como é até hoje. Então a gente viu que esse povo cananeu que não morreu ficou submisso, né? Entre os israelitas, porém, Salomão não fez escravos para suas obras, pois eram guerreiros, chefes de seus escudeiros e comandantes de seus carros de cavalaria. Eles eram chefes dos intendentes do rei Salomão, em número de 250, e estavam à frente do povo. Quanto à filha do faraó, Salomão a transferiu da cidade de Davi para o palácio que tinha construído para ela. Ponderava, não deixarei uma mulher minha morar na casa de Davi, rei de Israel, pois é área sagrada, porque lá entrou a arca do Senhor. Lembra que eu falei para vocês que o cronista passa pano? Então vamos lá. Primeiro pano que o cronista passa. Ele fala que quem Salomão oprimiu para fazer as construções para ele foram os cananeus que sobraram, os heteus, os jebuseus e etc. A gente viu em Reis que, na verdade, Salomão oprimiu os israelitas, especificamente as tribos do norte, que inclusive tinha aquela escala, aquele revezamento para pagar as compras do rei ali, né, e tudo. Então, o cronista, ele quer tirar os motivos, só que assim, ele não está mentindo, ele está omitindo, porque Salomão de verdade oprimiu os cananeus, né? A questão é, o cronista, ele quer tirar qualquer coisa que dê para criticar Davi e Salomão. Então, no caso de Salomão, o que ele faz? Ele tira a opressão que Davi fez ao norte, porque ele não quer dar motivos para o norte ter separado. E ele foca nos trabalhos impostos apenas aos cananeus. Quando ele vai falar que Salomão construiu um mega palácio para ele e depois fez um mega palácio para a esposa, né, a filha do faraó ali, o que o cronista fala? O cronista dá uma explicação. Não, porque na verdade o palácio onde Salomão mora pertenceu a Davi e ali ficou a Arca da Aliança. Então é um lugar santo. Não dá para pegar a filha do faraó, que não é judia, que é pagã, que é impura, e trazer para esse lugar santo, ela vai profanar. Então a gente constrói um outro palácio para ela, e o Salomão, quando quiser se deitar com ela, ele vai lá, dá uma dormida lá, depois larga a mulher lá para não encher o saco dele e volta pro palácio dele. Então o cronista, ele tenta passar esse pano aqui para explicar. E ele não vai entrar no detalhe de Salomão ter tido várias mulheres. Não vai entrar nesse detalhe do número excessivo de mulheres que Salomão tinha. Ele não quer complicação. Ele quer contar a história de Judá sem problemas e ajudar o povo a reconstruir a cidade. Está na hora de reconstruir, não está na hora de julgar. Né? Então, o contexto do cronista é muito diferente do contexto do deuterotonista. O deuterotonista está durante o reinado de Josias. Israel está bem, está forte, está bem construída. O cronista está depois da reforma de Esdras e Neemias. Ele está tentando levantar o muro, está tentando levantar o templo. Então não é hora de briga, é hora da gente fazer as pazes e reconstruir a cidade. Tá certo? Salomão oferecia holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor que havia erguido diante do pórtico.
segundo o rito diário dos holocaustos prescritos por Moisés nos sábados, nas luas novas, nas solenidades celebradas 3 vezes por ano. A festa dos pães sem fermento é a festa das semanas, e a festa das tendas, de acordo com a norma de seu pai Davi, que estabeleceu as diversas classes de sacerdotes para suas funções diárias, os levitas para seus serviços, cantar e assistir os sacerdotes no rito diário, e os porteiros segundo suas divisões, junto a cada porta. Pois foi assim que ordenou Davi, o homem de Deus. Aqui Davi é chamado de o homem de Deus, um título que até então era dado para Moisés. Mostra que a aliança davídica, né, ofusca aqui a aliança mosaica. O que a gente pode ver não como se Deus tivesse descumprido o acordo com Moisés. Se a gente olhar os termos do acordo, estão todos aí. Mas o acordo é aprimorado. Porque qual que foi o acordo com Moisés? Eu vou tirar vocês do Egito, mandar vocês para uma terra prometida, e vocês vão ficar lá enquanto seguirem meus mandamentos. Como é que é o acordo com Davi? Enquanto você, rei, fazer o povo seguir os meus mandamentos, eu vou manter você no trono e vocês vão ficar nessa terra. Então, assim, o acordo com Moisés não foi quebrado. Ele foi desenvolvido com Davi. E aí Davi é citado aqui como o homem de Deus. Em nada se afastavam da ordem do rei acerca dos sacerdotes e dos levitas, como também no que se refere à guarda dos tesouros. Assim estabeleceu-se toda a obra de Salomão, desde o dia do lançamento da pedra fundamental até o pleno acabamento da casa do Senhor. Então a gente consegue ver aqui algo que a gente tinha visto em Reis. Para a festa da dedicação do templo bater com a festa das tendas, o templo foi dedicado antes dele ter terminado. Mas ele termina mesmo, um pouco depois, mas ele já está dedicado pelo menos. E aí é feito um sacrifício, aqui fala que Salomão fez, mas o que a gente sabe é que Salomão mandou fazer. O cronista deixa bem claro para a gente que quem faz o sacrifício são os sacerdotes e não o rei. Então ele manda fazer, e aí para ficar mais fácil falar, o rei fez um sacrifício, porque na verdade ele pegou os bois dele, entregou para os levitas e falou, sacrifica aí, realmente o sacrifício é dele, né? Então Salomão foi a Sion-Gaber e a Elat, no litoral do Mar Vermelho, na terra de Edom. Hiram, por meio de seus servos, mandou-lhe navios e também servos que conheciam o mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, onde colheram 450 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. A gente vê aqui então uma Salomão dirigindo frotas marítimas. Salomão então vai conduzir frotas marítimas. A gente não sabe se essas frotas marítimas estão realmente no mar Mediterrâneo. A gente sabe que elas não vão passar ali pelo Canal de Suez, porque o Canal de Suez ainda não existe, né? Eu falo muito dele no Êxodo, mas apenas como referência geográfica. Ou esse barco pode estar navegando pelo próprio Mar Morto, né? Não fica muito claro ali onde é que esse negócio está navegando, se ele está navegando na direção do Egito e tal. O fato é que a gente consegue ver que Salomão, ele explora a região vizinha. Então ele faz parceria com o Egito, casa com a filha do faraó, né, faz aliança ali com o Sírio, né, e aí ele começa a explorar, tanto por terra quanto por água. E aí a gente consegue calcular aqui que ele andou pela região do Oriente Médio. E por andar pela região ali do Oriente Médio, ele vai descobrir a região de Ofir. Onde é a região de Ofir? Não fica claro. Nós só sabemos que é dessa região que vem um ouro muito puro e que apareceu algumas vezes aqui no livro de Crônicas, que vai aparecer muito no Cântico dos Cânticos, nos Salmos, né? E à vossa direita se encontra a rainha vestida em ricos brocados de ouro, com vestes esplendentes de ouro de Ofir, né? Então, assim, se fala muito do ouro de Ofir, né? Que é esse ouro raríssimo. Alguns... Eu tô com arquiteto na cabeça, mas não esse nome. Arqueólogos, arquiteto. Alguns arqueólogos, eles tentam ali localizar onde seria Ofir, né? Então, se seria ali no Oriente Médio, né? Se seria ali próximo ao Egito, se seria na África. Eles tentam delimitar exatamente onde seria esse Ofir, mas especulações não temos certeza. O fato é que esse Ofir era um forte... veio de ouro, um forte local de minérios, e Salomão vai ser um dos exploradores desse lugar, de onde ele vai conseguir tanta riqueza. E por fazer tanta riqueza, ele vai atrair a atenção da rainha de Sabá. Onde é Sabá? Não sabemos. Pela descrição e por algumas tradições,
entre aspas, que nós temos aí, nós podemos calcular que a rainha de Sabá nada mais era do que uma rainha árabe, que vai andar com as suas tropas e ao ver que o Salomão tinha muito dinheiro, ela vai negociar com ele. E ao ver Salomão negociando, ela percebe a inteligência administrativa que ele tem e louva a sabedoria dele. Né? Então, essa rainha não era uma rainha propriamente dita, mas a chefe de uma grande caravana, alguma coisa do tipo. Algumas outras tradições vão falar que ela era da Etiópia. Né? Então, Ofir ficaria na região de Cush, Madian, etc. E ela seria uma rainha etíope. Inclusive, existe uma tradição da Igreja Católica no Etíope, nós sabemos que é uma das comunidades mais antigas que nós temos do cristianismo, que acreditam que o rei Salomão conheceu essa rainha. A gente sabe que o rei Salomão tem um fraco por mulher, ele vai dar uns pega nessa rainha, inclusive vai engravidá-la, e essa rainha de Sabá vai ter um filho, e este filho vai ser o fundador do reino da Etiópia. E durante a destruição do templo por Nabucodonosor, a arca vai ser retirada lá por Jeremias, a gente vê isso no livro do profeta Jeremias, né? Mas vai ser levada para a Etiópia e escondida numa igreja católica que tem lá, que a igreja existe até hoje, e eles afirmam que tem uma caixa lá até hoje, apesar de que alguns historiadores já conseguiram estudar essa caixa e diz que é uma coisa que data do período medieval. Mas existe toda essa tradição aqui, né, de que Salomão tem ali uma linhagem não só judia, mas também etíope, né? O fato é, a história da rainha de Sabá serve apenas para confirmar a grandeza do reinado de Salomão. Nunca na história de Israel nós vamos ter um reinado mais magnânimo do que o de Davi / Salomão. Davi, ele cresce as fronteiras, desenvolve e não perde território. Salomão não vai perder território, vai continuar com esse território gigantesco que o pai deixou tudo pronto para ele, vai fazer grandes construções e vai desenvolver bem o reino. Roboão vai perder o território, porque vai separar em norte e sul, Israel e Judá. E daqui para frente a gente vai ver vários reis que vão apanhar. É um ou outro rei que tem um reinado grande, como Josias, por exemplo. Mas mesmo esses reis que têm o reinado grande, o reinado deles não se compara com o reinado de Davi e de Salomão. Saul tinha problema com os filisteus, não foi um reinado grande. Então, assim, nenhum reinado de Israel e de Judá foi tão fenomenal quanto o de Davi e de Salomão. E a história da visita da rainha de Sabá serve para isso. E essa história que nós vamos ler agora no capítulo 9. Uma história que a gente já conhece do primeiro livro de Reis. Mas vamos lá. Quando a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão, foi testá-lo com enigmas. Uma coisa muito típica da nobreza na antiguidade, né? Uma coisa muito típica ali do povo na antiguidade, fazer enigmas e ver quem é que sabe, né? Eu gosto muito disso, do jeito que o Tolkien brinca com isso no capítulo Riddles in the Dark, no livro Hobbit, no qual o Bilbo precisa fazer charadas ali pro Sméagol e o Gollum, né? E o Gollum também faz charadas para eles ali, né? Então ela bola algumas charadas e leva. Isso tudo eu comentei quando a gente falou do livro de Reis. Chegou a Jerusalém com enorme comitiva, com camelos carregados de aromas e ouro em quantidade, e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe todas as questões que tinha no coração. Salomão esclareceu todas as suas questões e nada era tão obscuro para Salomão que não quisesse resolvê-lo. A rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão. O palácio que tinha construído, a comida da sua mesa, os alojamentos dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, os seus copeiros com seus trajes e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, e ela ficou pasma. Ela disse ao rei: era mesmo verdade o que ouvi dizer na minha terra a respeito de teus feitos e de tua sabedoria? Eu não acreditava no que diziam, até que cheguei e vi com os meus próprios olhos. E olha que não me contaram nem a metade da tua imensa sabedoria. Superas a fama que havia chegado aos meus ouvidos. Felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão continuamente diante de ti para ouvir a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei, a serviço do Senhor teu Deus. Foi porque teu Deus ama Israel e o quer manter estável para sempre, que te constitui o rei sobre eles para exercer o direito e a justiça. Aqui a sabedoria de Salomão, ela não aparece
ela é um atendimento às preces de Salomão em Gabaon, do mesmo jeito que a gente viu em Reis. Aqui o cronista trouxe isso pra gente no episódio passado, né? Ali no capítulo 5. Mas é interessante a gente ver que a omissão da história da criança dividida ao meio, que o cronista não comenta, ela dá a entender que a sabedoria de Salomão, ela não era uma sabedoria nesse sentido mais belo que a gente vê por causa da história das mulheres que disputavam os filhos. Reis dá a ideia de que Salomão ele era um homem muito sábio, mas sábio no sentido assim, de que ele era alguém com uma visão de mundo, com empatia, intuição, raciocínio. Ele era alguém... Aqui em Crônicas eu acho interessante porque é uma sabedoria mais pé no chão. O discurso da rainha de Sabá dá a entender que a sabedoria de Salomão é uma sabedoria administrativa. Ele é um excelente administrador. Não houve um administrador igual ele. Ele era um excelente gestor. E aí, o nome disso seria uma grande sabedoria. Afinal, é o papel de um rei fazer isso, né? Ele não é um rei guerreiro. Ele é um construtor. Ele é um gestor. E a rainha de Sabá fala aqui disso. Nós sabemos que ele teve excessos, né? Mas o cronista puxa mais para esse lado e evita falar desses excessos. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro, uma enorme quantidade de especiarias e pedras preciosas, e nunca houve especiarias tais como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Exagero típico da linguagem do antigamente, né? Nunca houve alguém assim, tá? Só para dizer que a coisa foi muito boa. Também os servos de Hirã e de Salomão, que foram buscar ouro em Ofir, trouxeram madeira de pinho e pedras preciosas. Com essa madeira de pinho, o rei fez pisos para a casa do Senhor e para o palácio real, e cítaras e harpas para os cantores, iguais a essas nunca se viram na terra de Judá. Mais uma vez, aquela hipérbole poética bonita, né? Fez instrumentos de um jeito que nunca se viu na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, muito mais do que ela tinha trazido ao rei. Então ela foi com seus servos de volta para sua terra. Termina aqui a história da rainha de Sabá, mas não encerra aqui a história da riqueza de Salomão, a qual a gente continua ainda nesse capítulo. O peso do ouro que anualmente chegava a Salomão era de 666 talentos de ouro. Aqui a gente vê um número. Tem algumas coisas interessantes da gente falar dele. Em primeiro lugar, 666 talentos de ouro. Nós estamos falando de mais ou menos 20 toneladas de ouro. É um número bastante exagerado, mas é um número que tem um significado interessante. Por quê? Se a gente olhar a Septuaginta, ela vai falar que são 660 talentos de ouro. Mas se a gente olhar na hebraica, a gente vai ver que são 666. Do mesmo jeito que a gente vê aparecer em outros momentos da escritura, como o número da besta, 666. Então, a gente vê muito, né, os padres, quando vão explicar o número da besta, ele fala da questão da imperfeição, né, o meia. Mas outra interpretação que o cronista possibilita para a gente do Apocalipse é de que a besta, o anticristo, quando vir, será extremamente rico por ter esses 666 como número. E a gente vê que 666 era um número de arrecadamento anual em ouro de Salomão. Ou seja, 20 toneladas, mais ou menos 20 toneladas. Né? Então aqui esse número aparece e eu acho muito interessante reparar ele, né? 666. 666 talentos de ouro. Né? Talento é a quantidade de peso ali, né? De uma mina. Né? Então são 20 toneladas de ouro, aproximadamente. Sem contar as contribuições dos negociantes e dos comerciantes, bem como todos os reis da Arábia e dos governadores da região que traziam a Salomão ouro e prata. Então, é um sujeito que desenvolveu ali muitos locais vassalos que mandavam dinheiro para ele, mas também fazia um amplo comércio. O rei Salomão fez 200 escudos de ouro batido, aplicando em cada escudo 600 ciclos de ouro batido. 600 ciclos de ouro batido são mais ou menos 7 quilos de ouro batido, tá? Fez também 300 broquéis de ouro batido, aplicando em cada um 300 ciclos de ouro. 300 ciclos de ouro dá mais ou menos uns 3 quilos de ouro. O rei o instalou no palácio chamado Floresta do Líbano.
Então, aqui nós vamos ver uma outra das construções faraônicas de Salomão. A gente já viu ela lá nos Reis, que é a Floresta do Líbano. O que é a Floresta do Líbano? É uma grande casa, uma espécie de casa de salão dos troféus, construído com cedros do Líbano, com madeira do Líbano, com toras de árvore. E essa construção era feita com tantas toras de árvore que ela era chamada de Floresta do Líbano, porque é como se ele tivesse trazido a floresta do Líbano, porque ele trouxe as madeiras do Líbano, os cedros do Líbano. Então imagine vários troncos de árvore como colunas que constroem uma casa que parece uma floresta de tantas colunas de madeira que tem. E nessa casa ele decora com esses broquéis e com esses escudos. Você sabe a diferença, o escudo é grande, o broquel é pequeno, mas os dois servem para defesa de guerreiro, um com 7 kg de ouro, outro com 3 kg de ouro, e a gente consegue ver aqui essa quantidade absurda de dinheiro. Dinheiro esse que a gente sabe que os sucessores deles vão ter que pegar e vender para o inimigo para conseguir não ser atacado. Mas esse é a opulência de Salomão. O cara precisou fazer um segundo palácio só para guardar os tesouros, de tanto tesouro que ele tinha. O rei fez também um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus para subir e um estrado de ouro. Havia braços de cada lado do assento e junto aos braços 2 leões. Outros 12 leões estavam postos em ambos os lados dos 6 degraus. Coisa igual jamais foi feita para reinado algum. Mais ou menos aqui exagerado. Mas a gente tem um trono sustentado por 12 leões, 6 de cada lado, representando ali as 12 tribos de Israel, e na parte dele apoiar os braços, mais 2 leões grandões, né? Então você consegue imaginar aí mais ou menos como é que era esse trono. Todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa da floresta do Líbano eram de ouro puríssimo. No tempo de Salomão, a prata não tinha cotação. Com efeito, os navios do rei iam a Tarsis com os servos de Hiram. A cada 3 anos, os navios de Tarsis chegavam carregados de ouro, prata, marfins, macacos e pavões. Então a gente consegue ver aqui também essa coisa pelos exóticos. E eu acho muito engraçado que quando a gente vai ver o Aladdin ali da Disney, né? Aí fala que o príncipe Ali, ele tem uma fantástica coleção. Ele fala que ele tem os mamíferos raros e pavões ele tem de montão, né? E aí e tem também os camelos dourados. E aí quando fala camelos dourados, a gente vê que na verdade são estátuas de camelo feitas de ouro, ou seja, ele tem muito ouro. Mas o que são os mamíferos raros? São macaquinhos. Tanto é que o coral que está por trás canta, e macaquinhos, tem muitos deles. E aí ele tem vários macaquinhos, parece que faz um balão de gorila ali, amarrado com cordas na animação, né? Então ele tem vários macacos e pavões. Por quê? Era chique. Era o que estava performando no Instagram na época. Então era a trending. Se fosse hoje em dia, necessariamente assim, ia ter muito morango do amor, labubu, né? E até essas coisas assim que ele ia mandar trazer pra ele, né? Um monte de labubu, de morango do amor. O que mais que tem dessas coisas de moda de agora, Matheus? Essas coisas absurdas aí. Bob Goods, ele ia trazer um monte de Bob Goods pra ele, as coisas assim do tipo. Então, tem macacos, pavões, né? Porque eram animais exóticos e que ia mostrar esse poder dele, né? Bicho que tem que trazer de longe, exótico, né? Especial. O rei Salomão superou todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. Todos os reis da terra desejavam chegar à presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. E cada um trazia seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armas e especiarias, cavalos e mulas, ano após ano. Então a gente consegue ver que o período de Salomão, apesar dos exageros aqui de que ele foi o melhor rei que a terra teve, que todo mundo pagava pau, né? A gente consegue ver aqui que entre os exageros que o período de Salomão foi um período de paz. Salomão conseguiu uma boa diplomacia para com os outros reis, de modo que os outros reis vinham visitá-lo e traziam presentes para ele. E o leitor atento de Reis vai ver que muito do que ele conseguiu fazendo isso foi casando com o máximo de princesa que ele podia, né? Salomão tinha 4.000 cocheiras para cavalos e carros e 12.000 cavaleiros, que estacionou nas cidades de guarnição da cavalaria e junto ao rei em Jerusalém. Eu falei desses números quando a gente falou de reis. Dominava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates até o território dos filisteus e as fronteiras do Egito. Então a gente consegue ver que o território dele vai até a região do Iraque,
até o rio Eufrates, ou seja, beirando o território da Babilônia. Do outro lado vai até a faixa de Gaza, ou seja, até o território dos filisteus, e a parte sul vai até o Egito, né? Então vai até ali o canal de Suez e tudo mais. Então a gente consegue calcular aqui que o território dele é exatamente o território que o rei Davi deixou, né? Só que ele consegue fazer os vizinhos ficarem vassalos, né? Mas ele tem ali o território no máximo de esplendor que foi durante o reinado do rei Davi. Salomão tinha 4.000 cocheiros, eu já li essa parte. O rei fez que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras, e os cedros tão abundantes como os sicômoros na planície. E importavam-se para Salomão cavalos do Egito e de todas as outras regiões. Então, nossa, ele era tão rico que a prata não tinha nem valor, de tanto que tinha dinheiro, né? Depois a gente viu o pessoal comprando coisa inútil por um valor absurdo de prata, na época do ataque que vai ser feito conforme a profecia, né, lá no norte. Então, assim, o cronista exalta Salomão, e exaltando Salomão, ainda aqui no capítulo 9, ele vai trazer a morte de Salomão. E nós vamos matar Salomão agora para encerrar a história dele. Vamos lá. O resto dos atos de Salomão, dos primeiros aos últimos, está escrito no livro do profeta Natã, nas profecias de Aías, de Silo e nas visões do vidente Ado, a respeito de Jeroboão, filho de Nabate. Salomão, então aqui ele não deixa bem claro, mas a gente entende que é um material que o deuteronomista usou para fazer os livros de Samuel e de Reis, né? Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel durante 40 anos. Adormeceu com os seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão tornou-se rei em seu lugar. E aqui, né, nesses 9 capítulos, a gente encerra, sem contar nenhum dos podres, né? Só as coisas legais, a gente encerra a história de Salomão. Agora, o cronista vai ficar dos capítulos 10 até o 26, contando a história de todos os reis de Judá. Sim, o cronista ignora totalmente Israel. Ele vai falar que o Roboão teve o problema com Jeroboão, e aí ele, que se dane Jeroboão, vai contar a história de Roboão, e depois da descendência de Roboão, né? Abias, Asa, etc, etc, seguindo até o dia do cativeiro, no capítulo 26. Então, os próximos 16 capítulos que nós vamos ler vão focar nos reis de Israel, que nós já conhecemos a história deles, porque a gente leu isso tudo no segundo livro de Reis, mas com muito mais detalhes, porque agora, quando eu falo reis de Israel, na verdade, necessariamente reis do sul de Israel, do reino de Judá, reis judaítas. Nós vamos focar nesses reis judaítas, e a história deles é um pouco mais detalhada do que a gente leu no livro de Reis, porque como são só eles, não vai focar em Israel, a história deles é bem mais detalhada, então a gente vai conhecer melhor esses 16 capítulos aí, essa linhagem de reis. Detalhe, o autor de Reis, ele dá muita importância para o reino de Israel. Ele conta pouco para a gente a história de Judá, porque ele está muito mais preocupado em contar a história do norte. O que eu não julgo, porque é no norte que nós vamos ter os profetas Elias e Eliseu. Então é essencial contar a história deles. O autor de Crônicas, ele já não precisa disso, então ele foca, porque já aconteceu o que tinha que acontecer e a Samaria já foi destruída, não sobrou nada. Ele está voltando do exílio, né? Então ele vai focar só na galera que é fiel a Jerusalém. Ele vai contar só a história desses caras, ignorando essa parte tão rica. Mas, em contraposição, ele vai enriquecer essa parte que ele traz. E aí, na sexta-feira, a gente lê a história, né, de Roboão, e vai aí de Roboão até Acaz, depois de Acaz até Abias, de Abias até Ezequias, de Ezequias até não sei mais quem, até Josias, de Josias até Sedecias, e aí a gente termina o livro de Crônicas. Beleza? Então é isso. Quero lembrá-los que hoje nós vamos ter a segunda aula da jornada da formação para catequese. Aqui no canal, em live, às 20 horas, link aqui no QR Code à minha destra, para você se inscrever para participar. Segundo dia, se no primeiro o K2 mostrou a importância dos estudos, hoje o K2 vai mostrar
como bem estudar. Então é uma boa aula de método de estudo. E amanhã, dia fenomenal ali, como fazer um bom estudo católico, como pesquisar as fontes, os dogmas, as escrituras, os padres da igreja, no sentido católico, né? Então hoje é como fazer um bom estudo, e depois um bom estudo católico. Então assim, são 2 dias excelentes, você pode assistir, porque com certeza vai fazer a diferença para você, tá certo? QR Code aqui do lado, não se esqueça de cadastrar hoje e amanhã o restinho aí da jornada da formação para catequese, jornada da formação católica, beleza? Então é isso, o Vox vai ficando por aqui até sexta-feira, onde nós vamos começar ali a partir do capítulo 10 do segundo livro de Crônicas, a história dos reis de Judá. Um beijo no seu coração e até mais.